Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, verso 19. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traças nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Deus abençoe a palavra no coração de vossos irmãos. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, que nós estaremos aqui, meu Deus, lendo, meditando, aprendendo e absorvendo um pouco mais da tua palavra, que é tão rica, Senhor, e que nós precisamos cada dia mais, meu Deus, crescer e frutificar nela. Senhor, que a palavra do Senhor venha encontrar uma boa terra em nosso coração e que ela venha dar fruto, Senhor, até a 100 por 1, para a glória e honra do teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da seara e nós somos o teu fruto. Senhor, que essa palavra venha frutificar nas nossas vidas cada dia mais, que em nome de Jesus toda erva daninha, meu Deus, toda terra cheia de pedras, meu Deus, todo corvo, todo roubador de sementes que tiver no meio de nós neste momento, está repreendido no nome de Jesus, e que nenhum mal, nenhuma treva, nenhum cobichão, meu Deus, nada que venha, meu Deus, impedir, distorcer, meu Deus, e impedir que nós venhamos crescer na tua palavra, venha prevalecer aqui no meio dessa igreja, porque o Senhor já está aqui, e nós cremos que onde o Senhor está, coisas novas acontecem, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você puder aí, né, até te recomendo marcar esse texto aí na sua Bíblia, viu? Aqui na minha Bíblia está com esse pequeno trecho aqui. A gente vai ler alguns outros, eu não quis ler todos, para não ficar longo demais aqui a leitura e também não ficar fora do contexto, para não atrapalhar o entendimento dos irmãos. Mas nós vamos falar aqui de alguns direitos e deveres, cidadãos. Não podemos falar assim, nem direitos e deveres, podemos falar assim, alguns procederes que a Bíblia fala, né, dos cidadãos dos céus. E aqui nos primeiros deles eles falam: não ajunteis tesouro no céu, ou na terra. No céu a gente tem que juntar, amém? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Olha a primeira dica que o Senhor Jesus está falando aqui. Nosso espelho maior é Jesus, não é, meu irmão? Sempre, não é? Sempre será Jesus. Tem gente aí que tem outros, vamos dizer assim, gurus, que é o termo que eles usam aí mundo afora. Uns que é Maomé, outros é algum santo que ele crê, ou algum outro ali, grande representante. Mas Jesus, ele tem uma característica interessante. Jesus, ele não fundou nenhum templo. Olha que coisa mais interessante. Jesus não fundou nenhum templo durante sua estadia aqui na terra. Ele não juntou dinheiro para nada. O que ele tinha era só para comer. E eu imagino que aquilo que entrava a mais ele doava. Porque Judas tem uma fala muito interessante quando certa mulher foi lá e jogou nos pés do Senhor, né, um óleo, um unguento, que era um óleo para fazer ali, abençoar a pessoa, né? Jogou um óleo muito caro nos pés do Senhor e secou com o cabelo. Judas falou assim: olha, por que você não vendeu esse óleo aí e deu para os pobres? Aí a Bíblia abre um parênteses muito interessante. Por isso que a Bíblia é um livro espetacular. Lá no Evangelho de São João você vai ver esse parênteses. Fala assim que Judas falou isso não porque ele tinha um coração bom, mas porque ele era ladrão. Olha aí que coisa interessante. Ele falou aqui no interesse. Então dá a entender que, tirando desse contexto, essa parte, que todo o dinheiro que entrava a mais ali no ministério de Jesus na terra, eles doavam. Dá você entender isso através dessa fala de Judas. Apesar que nesse contexto Judas estava falando porque Judas queria o dinheiro. Mas olha que interessante. Então, olha que característica muito interessante do ministério de Jesus neste lugar. Ele não juntou nada. Outra feita, aconteceu que um homem chegou para ele e falou assim: Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu
E Jesus começou a fazer ali diversas perguntas para ele. Você conhece a lei? Ele: tenho guardado a lei desde a minha mocidade, desde criança. Cumpre-as? Cumpro. E ele, como diz, cumpriu aquele checklist que Jesus fez para ele, mas Jesus deu um checkmate nele. Deu uma palavra, botou ele na parede, vamos falar assim. Jesus falou para ele assim: ó, então você vai lá, vende tudo que você tem e doa e volta. E aquele cara não quis, porque o negócio dele, o tesouro dele estava aqui na terra. Ele juntou o tesouro aqui, não sei se foi herança, se foi trabalho, enfim, mas ele era um homem muito graduado financeiramente. Então aquilo ali, desfazer daquele dinheiro para ele não era bom. Olha que coisa interessante. E outra feita aconteceu também, que chegou para um homem, chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu quero te seguir. E aí Jesus falou para ele assim: olha, o filho do homem não tem nem aonde recostar a cabeça. Jesus falou para ele: olha, em outras palavras, eu não tenho nem casa para ficar. Se eu precisar dormir ali no deserto, recostado na pedra, que nem Jacó, eu vou fazer. Esse homem foi, então que ele foi, chegou numa parte que Jesus tocou da ferida dele, falou assim: mestre, eu tenho que enterrar meu pai. Jesus falou para ele: deixa os mortos enterrar os mortos. Palavra meio dura, mas o que é? O tesouro dele era o pai dele. Ele queria ali ainda enterrar o pai dele, estava se apegado naquilo. Então tudo aquilo que nos prende, que nos delega um tempo exacerbado, né? Vamos usar esse termo, um tempo excessivo, não é bom. É um tesouro que está nos prendendo. Certa feita eu ouvi uma palavra, se não me engano é do ministro Júlio de Oliveira, pastor Júlio de Oliveira, que ele fala assim: as coisas boas da terra. Então nós temos muitas coisas boas hoje aqui na terra, que nos prende, é os tesouros que Jesus falava. Aqui ele citou prato, ele se falou que onde a traça e a ferrugem corrói. Traça, ferrugem, corrói ali, seria panos. Quem tinha muito pano ali, né, era o vendedor, né, o comerciante, vendia muito pano, tapeçaria, ganhava muito dinheiro. Ferrugem seria ali ferro, trabalhava com fundiaria, que nós bem sabemos que ouro e prata não tem ferrugem. Não sei se você sabe disso. Ouro e prata e bronze não se ferrujam, porque são materiais nobres, eles dão uma escória. Escória o que é? Uma sujeira, é como se fosse uma zinada ali meio esverdeada ali por cima. Aí você tem que esquentar ou mandar um ourive ali, dar uma polida nela para tirar. Isso é a sujeira. Então Jesus se refere aqui a duas coisas que davam muito dinheiro na época dele. Primeiro deles, misericórdia, hein? Os ventiladores, para quem está online, então os ventiladores estão fazendo barulhão aqui, mas graças a Deus, vamos usufruir daquilo que Deus deu para nós, que está calor, então vamos usufruir. Jesus toca aqui em um ponto muito interessante, de duas coisas que davam dinheiro na época dele. A primeira coisa que dava dinheiro era pano, tapeçaria, roupa. Isso dava muito dinheiro. Então, traça corrói, se perde. Agora, outra coisa que dava muito dinheiro era fundição. Fundição também ganhava muito dinheiro. Até a profissão do nosso Senhor. Você sabia que Jesus tinha profissão? Quem sabia que Jesus tinha profissão? Amém. Jesus era marceneiro. Coisa maravilhosa. Era o marceneiro. Ele, marceneiro não, carpinteiro, né? Vamos usar o termo correto. Marceneiro é mais moderno. Jesus era carpinteiro. Coisa maravilhosa. Então tem até aquele ditado, né? Pau que nasce torto não se direita. Jesus é carpinteiro, meu irmão. Ele dá jeito qualquer um, viu? Tá aí. Então, voltando aqui. Duas coisas que se perdiam fácil: pano e ferro. E outra coisa é aqui, ó, onde ladrões escavam e roubam, que seriam os materiais preciosos, pedras, ouro e prata, ali principalmente. Se escondesse, se cavava, tinha muito esse hábito, né? Não tinha banco para você guardar, então as pessoas iam num lugar ermo, cavavam um buraco ali, escondiam o negócio e estavam achando que estava seguro. Mas se alguém visse, ia lá um ladrão e roubava. Agora olha que coisa interessante, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que as palavras do Senhor diziam são espírito e vida. Então ele fala assim: ajuntar esse tesouro onde a traça e as ferrugens não corrói, onde ladrões não escavam e roubam. E onde que é isso? Primeiro aqui e aqui. Só tem dois lugares que ninguém pode chegar aí. Só tem uma pessoa que vai nesses lugares, meu irmão, na sua mente e no seu coração. É o nosso Deus. Ele tem o poder para sondar as mentes e sondar os corações.
O inimigo joga setas. O inimigo não sabe nada que passa na sua cabeça. Vou te contar um segredo aqui, ó. Como diz aqueles pregador que gosta de uma chave da sua vitória. Quando você for fazer um voto para Deus, não precisa ser de boca oral. Não fala para o inimigo não ficar aí tentando minar o seu voto. Somente se for um voto financeiro. O inimigo, você faz um voto ali, vou ajudar a igreja com um valor X por um tempo, ou um valor X vou doar para a igreja, não sei. Aí você fala isso, aí o inimigo, já sei, vou dar uma minada ali. Aí ele vai e manda os ladrões para roubar, manda a trasta ferrugem lá para roubar de você. Você tem que ir para um lugar onde que ele não consegue, para sua mente e para o seu coração, que aí é palácios do Senhor. O Senhor é o rei do seu coração. Nós acabamos de ministrar essa canção. E quando você fala assim, ó, do seu espírito ministrando ao Espírito de Deus, você e Deus, em secreto, igual diz na oração aqui, se você voltar lá no capítulo 9, no versículo 9, está a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Ele fala assim, que você entra no seu quarto, em secreto ali, né? Um lugar que só você e Deus pode ir. O seu quarto em secreto é o seu coração, entra lá dentro, deixa a porta fechada e ali entrega ao Senhor aquilo que você necessita, aquilo que você quer, seu voto. Entrega o seu tesouro ali para o Senhor. Entrega na mão do Senhor. Não permita que o inimigo venha surrupiar aquilo que o Senhor Deus tem te dado. E onde as palavras do Senhor ficam, impacta a nossa vida, é no nosso coração. A palavra do Senhor impacta o nosso coração. Vou te dar um exemplo de um homem que foi impactado com uma palavra de Jesus. Se não me engano, teve dois homens, na verdade. Um foi impactado pela palavra e outro foi impactado só por o olhar do Senhor. O primeiro que foi impactado pelo olhar do Senhor foi... Vou citar 3, então, para ficar. 3 é o número da perfeição, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou citar primeiro Natanael. Ele estava orando. Olha, ele estava orando em secreto debaixo da figueira, sem falar nada. E Jesus estava lá olhando para ele. Aí quando chegou Filipe, um amigo dele, falou assim, olha, eu encontrei o Messias. Ele é lá de Nazaré. Sabe o que Natanael falou? Falou assim, pode vir ao pão de Nazaré. Olha o preconceito. Coisa feia, Natanael. Aí depois ele chegou assim, Jesus olhou para ele. Jesus deu uma olhada para ele assim, né? Como de a gíria popular. Deu uma cubada nele, deu uma olhada nele assim, né? Avaliou e falou assim, eis aí um israelita que não há dolo. Ou seja, eis aí um homem de bem, que eu não vejo mal algum dele. Sabe o que Natanael falou assim? De onde você me conhece? Jesus olhou para ele e falou assim, ó, eu te vi quando você estava orando lá debaixo da figueira. Estava de olho em você quando você estava lá debaixo da figueira, onde ninguém te via, onde o ladrão não te rouba, onde a ferrugem e a traça ali não corrói. Eu estava lá te vendo. E ele já virou assim para ele, mestre. Como é que a gente é tendencioso? Primeiro você julgou ele, né, Natanael? Agora você é mestre, né? Interessante. Como é que Deus muda a gente? Uma palavra, uma conversa, Jesus mudou a vida daquele homem, Natanael. O outro foi esse próprio Filipe. Jesus não falou nada com ele. Jesus só chegou, parou na frente dele, deu uma olhada para ele e disse que Filipe ali então passou a seguir ele, o Senhor. Ele ficou maravilhado com o que ele viu. Não sei o que Filipe viu, mas deve ter visto algo sobrenatural, porque ele com certeza deve ter ali aberto um sorriso bem grande para o Senhor e passou a seguir. E o por último que eu vou citar é Mateus. Esse aí foi uma palavra só. Jesus chegou para ele, segue-me. O homem levantou e foi embora. Não quis nem saber de mais nada. Largou tudo para trás. Ele que era um homem bem de vida, que tinha tesouros na terra, porque ele era publicano, ele era um funcionário público da época, um funcionário de Roma. Então ele ganhava bem. Além de tudo, com certeza ele, que era a cultura daquela época, né? Os funcionários públicos, além deles cobrar, eles cobravam mais. Que é um homem que fazia isso? Zaqueu. Zaqueu, ele cobrava mais para dar aquela mão grande. Coisa feia, Zaqueu. Mas graças a Deus, Zaqueu lá na frente, ele se arrependeu do que ele fez e desfez de todos esses tesouros que corroem, e foi devolvendo de volta tudo aquilo que ele pegou, que não era dele, e ainda restituiu por mais, 4 vezes mais, se não me engano. O que esses homens têm em comum? Todos eles descobriram onde a traça e a ferrugem não corrói. O coração deles
quando você entrega o seu coração ao Senhor, as traças ferrugem não corroem. Se o seu tesouro for o Senhor, traças e ferrugens não corroem, ladrões não roubam, inimigo pode roubar. Por isso, quando eu estava orando aqui, fiz alusão à parábola do semeador, falando assim: sementes caindo em pedras, onde corvos roubavam ali, o inimigo ali roubava. Mas se você planta a semente da palavra do Senhor no teu coração, traça não corrói, ferrugem também não vai corroer, e ladrão não vai roubar, porque o seu coração ali está o nosso Senhor. E essa é a primeira coisa que eu tenho para te dizer, meu irmão: plante boas coisas no teu coração, não cultive ali coisas ruins, não cultive a palavra do inimigo, o joio. Cuidado com o joio, meu irmão. Nós estamos tendo muito joio nesse tempo. Aí você fala assim: Fábio, o que é joio? Joio, meu irmão, é aquilo que parece santo, aquilo que tem até gosto de santo, aquilo que você ouve é santo, mas quando você vai viver na prática não é santo. E tem demais, meu irmão. Tem heresia demais aí para fora aí. Eu até brinco aí que os primeiros livros de heresia, né? Heresias, tem tanta heresia aí para fora, meu irmão. Cuidado. E é coisa sutil. É coisa sutil quando a gente percebe e fala assim: mas será? Será que é isso mesmo? E está aí uma sementinha do mal no nosso coração. E pouco a pouco isso vai minando a palavra do Senhor que Deus plantou na nossa vida. O tesouro que nós conseguimos. O maior tesouro que nós podemos encontrar é a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor nós temos que guardar no nosso coração. Se o nosso coração está na palavra do Senhor, aqui está o nosso tesouro. Aqui está nosso maior bem. O pastor sempre fala aqui dos nossos irmãos que estão na China. Não sei se você sabe, na China só existe uma Bíblia oficialmente. Bom, existe uma Bíblia oficialmente. Fica lá no lugar. E para você ler essa Bíblia, você tem que enfrentar uma fila enorme. Você tem que fazer um cadastro. Demorar meses, anos para você conseguir ler. Não sei quanto tempo, eu sei que é muito pouco tempo para você poder ler, porque lá é proibido se portar uma Bíblia. E volta e meia, sabe o que alguns irmãos fazem? Em algumas igrejas, eles patrocinam viagens ali e saem voando com o avião e jogam Bíblias lá dentro. Por quê? Sabe o que acontece? A maioria dessas Bíblias que eles jogam são destruídas pelo governo, que não é permitido. Mas tem pessoas que, quando eles acham essa palavra, eu fiquei meio assim espantado quando eu vi isso. Mas tem um vídeo do irmão, o irmão Watchman Nee. Ele foi um grande membro ali da igreja da China, e ele é um homem fantástico. Se você não conhece os livros dele, te recomendo. O Watchman Nee. Eu tenho um livro dele, 2 livros dele, um pequenininho, muito bom, que chama Autoridade Espiritual. Tem o outro que chama Homem Espiritual. Ele escreve muito, muito bem sobre essa parte do homem, do tesouro. Essa parte que eu estou falando aqui, me veio aqui à mente agora. Deus é bom. E eu vou deixar aqui para vocês. Você quer aprender um pouco mais da vida do cristão como um homem espiritual? Compre um livro dele, baratinho, são uns 20, 25 reais. São 3 livros. E ele tem e eu vou começar a ler ele de novo. Tenho que começar a ler ele de novo, porque ele é muito importante. E nesse livro ele fala desse próprio livro ele cita que esses irmãos, quando eles acham essa Bíblia, algum irmão ali que é cristão acha essa Bíblia, ele pega, lê o máximo que ele puder, e quando ele vê o governo chinês, ele pega, rasga a Bíblia e come. Ele come a palavra do Senhor, porque ele crê que quando ele está ali comendo aquela Bíblia, 2 coisas acontecem para ele. Primeiro, ele não vai ser morto por estar portando a Bíblia. E segundo, que para ele é uma oportunidade única, tá? Poder se alimentar literalmente da palavra do Senhor. Olha essa coisa. O valor de uma Bíblia para esses homens, para essas mulheres que frequentam esse lugar. Literalmente eles rasgam a página da Bíblia e comem. Será que a gente dá esse tipo de valor para a palavra do Senhor aqui no Brasil? Será que a gente dá esse valor, dessa liberdade? Eu tenho
Outro dia eu estava fazendo uma limpeza no meu quarto e a minha mãe está lá assim, mas isso aqui tudo é de Bíblia? Eu falei, mãe, eu tenho umas 9 Bíblias aí, é pouco ainda, tem gente que tem muito mais. Tem várias traduções, eu gosto de Bíblias diferentes, são os meus tesouros. Aí você vai me falar, você já leu todas? Não li todas. Essa aqui que eu estou ministrando é meu xodó. Ela é minha favorita. Ela é a mais velhinha que eu tenho praticamente, é a minha primeira Bíblia. E essa eu já li várias vezes, essa eu já li ela toda marcada, toda rabiscada, cheia de anotações. Eu gosto. E as outras eu vou consultando, é as minhas Bíblias que eu estudo. Vou cultivando ali meu tesouro, vou minerando. Faça como um mineiro, meu irmão. Pega ali a sua fé e vai garimpando novos tesouros na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, se você ler ela, o mesmo texto, 10 vezes, todo dia, durante 10 anos, você vai encontrar uma coisa nova ali por dia, se você crer. Você vai ter outra perspectiva da palavra do Senhor. E você vai criar um tesouro novo no seu coração. A importância de darmos valor à palavra do Senhor. Muitos ainda, apesar de toda a nossa tecnologia, a gente ainda não consegue dividir esse tesouro maior com todo mundo. E esse é um dos nossos deveres como cristão. Vou falar de um outro dever agora. Já anota aí, o primeiro dever é o tesouro. Guardar o tesouro no meu coração para distribuir o tesouro com os outros. Se a gente guarda o tesouro só para nós, é egoísmo. A gente tem que investir. Lembra da palavra dos talentos? A parábola dos talentos? Parábola dos talentos. Vamos fazer uma breve ilusão dela aqui, para a gente fechar essa parte do tesouro. Fala ali que o Senhor entregou talentos. Talentos naquela época, meu irmão, era moedas de ouro, que tinha um valor muito alto. Era a maior, daquele período ali, do Império Romano, era a moeda mais valiosa. Ela tinha uma cunha de César, né? Ali um lado a esfinge de César. E essa moeda era uma moeda bem específica. Não era qualquer um que tinha, não. Então ela era bem específica e era cara, era difícil de ter, era muito valor. Fala que ele deu talentos para 5, 3, 1. Olha que interessante. O que cada um faz com o seu talento? Ou o que cada um faz com o seu tesouro? O que você faz com o seu tesouro, meu irmão? Vou te dar uma cutucada, dar uma instigada em você. O que você faz com o seu tesouro? Um deles investiu. Foi lá, investiu e conseguiu mais. O que o Senhor falou com ele? Servo bom e fiel. O outro fez, investiu também. O que esse fez? Servo bom e fiel. Investiu, meu irmão, multiplicou o tesouro dele. Você está multiplicando o tesouro que Deus tem te dado? Fica a pergunta. E o último? O último também ganhou o tesouro. Todo mundo ganhou o tesouro ali. Só que esse, ele guardou o tesouro ali e falou, não, senhor, o senhor é muito severo, o senhor é brabo. Se eu perdesse esse tesouro aqui, o senhor ia brigar comigo e ó, em mim. Então eu guardei aqui e vou te devolver esse tesouro só. Olha o que o senhor falou com ele. Servo mau e negligente. Por que não investiu o talento que eu te dei, ou o tesouro que eu te dei, num banco, para que os banqueiros ali, né, seriam os comerciantes no caso, te pagassem com juros? Ou seja, por que você não comprou alguma coisa do seu talento? Por que você não fez algo com aquilo que eu tenho te dado? Olha que coisa interessante. O Senhor, Ele tem dado talentos. Aqui não precisa ser, aqui é um contexto financeiro nessa palavra. Não precisa ser financeiro. O Senhor tem te dado algum dom? Você tem um dom de cantar? Se tem um dom de cantar, meu irmão, você deve cantar. Não vou nem falar devia. Você tem oportunidade, você deve, guarda aí, ó, deve, obrigação. Você tem o dom de tocar? Você deve tocar. Você tem o dom de ministrar? Você deve ministrar. Você tem o dom de orar? Maravilhoso, esse dom é lindo. É um que eu mais admiro. O intercessor. Você deve, esse da intercessão, você deve dobrado. Porque nós precisamos de mais do intercessor. A palavra do Senhor fala que os campos estão prontos, mas está faltando trabalhador. Rogue ao Senhor da seara para que eles enviem os trabalhadores. Então esse intercessor ajuda nós, manda ceifeiros, amém? Então nós devemos, meu irmão, sabe por quê? Deus não tinha obrigação alguma de enviar Jesus. O maior tesouro dele, o filho dele, não tinha. E ele enviou para pagar aqui essa dívida que nós tínhamos. Então pensa só, olha só, será que a gente não pode
dedicar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho desse tempo todo que o Senhor tem nos dado aqui na terra para fazer algo para Ele. Com mais coisas que eu faço na obra do Senhor, eu sinto que eu faço pouco e deveria fazer muito mais para Ele. Eu estou falando de coisa de reflexão pessoal minha. Então eu deixo para vocês aí também se refletir, fazer essa reflexão e ver onde você pode mais ajudar o Senhor. Aí você fala assim: o Senhor precisa da minha ajuda? Não, o Senhor não precisa da sua ajuda, mas você precisa frutificar e multiplicar o talento que Deus tem te dado, o tesouro que Deus tem te dado, a palavra do Senhor que Deus tem investido na sua vida. A gente, como filhos e filhas do Senhor, nós temos que levar o reino de Deus para frente. Aleluia! Então que nós possamos fazer que nem aqueles servos, receber esse tipo de servo bom. Você foi porreta, você multiplicou, você levou adiante. Eu sempre cito esse texto aqui. Eu tenho ainda eu faço isso, me permite ainda mudar essa marca, porque no placar eu estou 0. Eu não consigo ganhar alguém para Jesus. É difícil. Eu estou falando aqui, abrindo meu coração, nunca ganhei uma pessoa para Jesus, mas em compensação já ganhei 4 desviados. Então já peguei esse de volta. Esse daí eu falei: Senhor, esse daí tem que valer por 2, porque esse daí dá trabalho demais, porque eles já sabem que o tesouro deles, onde que tem que guardar, e ainda é teimoso. Aí tem que pegar a marreta de Deus e dar marretada neles até quebrar a pedra, até tirar ali a crosta, que talvez ali o tesouro está preso. Tem que quebrar ali, tirar tudo ali, tirar aquele entulho, tirar aquela sujeira e deixar. Então eu falei: Senhor, então meu negócio não é ganhar as vidas, então mais é recuperar aqueles que estão perdidos. Manda eles aí, Senhor, manda brasa, manda bola aí, que nós vamos dizer, a linguagem do futebol, matar no peito e mandar pro gol. Nós vamos fazer assim. Então use o seu dom, meu irmão. Use aquele talento, aquele tesouro que Deus tem te dado. É cantar, é ministrar, é limpar a igreja. Vou lembrar desse aqui, que esse de vez em quando eu ajudo aqui também. É limpar o nosso templo, é dar manutenção no templo do Senhor. Não sei, meu irmão, isso tudo é fazer a obra de Deus. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é só cantar, pregar, evangelizar. Não, meu irmão. Os mínimos detalhes que faz a obra funcionar é tudo ministério. E é tudo que você está fazendo de coração, está fazendo o melhor para Deus, é válido. Deus não quer saber se você é o bom, Deus quer saber se você está fazendo. Porque capacitação Ele vai te dando, e você também pode buscar. Aleluia! Vamos lá. Segundo ponto: luz e trevas. Vou falar o segundo ponto aqui, está no versos 22, no versículo 22. Vou ler aqui bem breve para vocês, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, ou todo o teu corpo será luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz esteja em ti, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus, vamos dar uma linguagem mais fácil. Se a luz de você se apagar, quão trevas a gente estará? Rimou, mas é isso aí. Aqui nós estamos falando praticamente a mesma coisa que estamos falando lá de trás, só que num contexto diferente. Esse aqui, Jesus está falando de uma classe muito especial que tem no meio da igreja, que é os iníquos. Você sabe o que é iniquidade? Alguém sabe o que é iniquidade? Vou dar um bombom para quem sabe aí. A coisa mais difícil é dar um bombom, hein? Alguém sabe o que é iniquidade? Não. O iníquo é o pecador consciente. Iníquo é aquele cara que está errado, sabe que está errado e faz assim, tá assim para Deus, tô nem aí, quero nem saber. Esse cara aí, meu amigo, ele está nessa parte aqui, 2 aqui do texto, que a luz dele já se apagou. Ai, pode dizer um ai comigo aí? Ai, como diz o bispo Sebastião Valadares, fala ai, é o ai mesmo, porque está perdido. O Senhor Jesus, ele usa uma parábola muito interessante para ilustrar certas coisas. O Senhor Jesus é um cara que eu falo assim, ele era fora de série. A parábola da candeia, que fala ali que tinha virgens, e as virgens tinham juntado óleo para ali encher a candeia e para acender, para deixar a luz acesa para o noivo chegar.
Umas deixou, outras não estavam nem aí, sabia que o noivo ia vir, não estava nem aí, não quis pegar óleo, pôs lá a candeia, apagou, ficou sem óleo. E aí? Elas ficou no escuro, o noivo passou e elas ficou para trás. E elas foram correndo atrás de quem tinha, para a caçada deles. Ei, meu irmão, não tem como você dar sua luz para o outro, não. Pegou o mistério aí? Se o irmão está em trevas, não vai ser você que vai conseguir iluminar o caminho dele. Tá bom? Esse talvez, muitas vezes, é o nosso engano de quando a gente quer ganhar uma pessoa para Jesus. A gente quer que a nossa luz ilumine o caminho dele, mas não é. Nós não somos o dono da luz. O dono da luz é o Jesus. O Pai das luzes é o Senhor. Somente Ele acende uma nova luz. Somente Ele apaga uma luz. Não tem como a gente entregar a nossa salvação para alguém que ainda está perdido. Não é permitido isso. Não tem como. E nós, como já temos a luz, nós temos que ficar na primeira parte. Nós somos nossos olhos, mas não entenda só olhos. É o que eu vou dividir em duas classes: os olhos masculinos e os olhos femininos. Você sabia que os olhos femininos e masculinos são diferentes, Fabiano? É? Qual que é a diferença? Você concordou? Não concorda não, hein? Vamos lá, brincadeira à parte, Fabiano. O homem é um ser muito visual. O homem é visual. Então o que ele vê, ele deseja. Quer um exemplo disso na Bíblia? O que Davi fez? Salomão também é boa. Vou pegar ele também. O que Davi fez? Estava lá no quarto, bonitão, pá. Sou o rei de Israel, não preciso quer saber mais de Deus. A luz dele já tinha apagado, porque já estava altivo de coração. Deu uma passadinha na janela e opa! Tem uma mulher ali. Deu uma bicada na Batseba. Olha ele errado aí. Olhou para as trevas. Por quê? A mulher era treva? Não, mas a treva é o pecado que ele estava querendo a mulher do outro. O que ele fez? Deu um jeito de matar Urias, foi assassino. Olha aí, ó. Matou, pecou duas vezes, que desejou a mulher do cara, matou o cara e ainda vai ficar com a mulher dele. O que aconteceu? Olha que interessante. Deus levantou um profeta para ir lá e dar nele uma cacetada. E sabe como é que Deus fez isso? Chegou ali o profeta Natan, se não me engano, o profeta, se não estou enganado, não é o profeta, e contou para ele uma parábola de um cordeiro, que o cara tinha um cordeiro, aí foi lá um homem, roubou o cordeiro desse homem e matou ele ainda. Aí Davi ficou putina e falou assim: quem que é esse aí que eu vou lá e mato ele? O profeta falou: é você. Aí o que ele fez? Misericórdia, Deus, misericórdia. A luz dele já tinha se apagado, ele já não tinha mais a alegria da salvação. Aí se você for ler lá no livro de Salmos, tem um Senhor lá, ele clamando ao Senhor, que nesse período: Senhor, dai-me de novo a alegria da salvação. Ele já tinha se perdido. Então não é nós, meu irmão, que já temos a luz, que conseguimos acender a luz do outro. Nós podemos conduzi-lo, falar assim: meu irmão, vem cá, o caminho é esse aqui, ó. Igual nós somos como Natan, descemos o cacete com amor, com carinho, né? Igual Natan fez, deu a cajadada nele, mas pegou ele e falou assim: não, vou caminhar com você, vou te caminhar, vou te pôr na luz, e você que tem que acender essa luz aí, cara. Te pega aqui, te agarra aqui comigo e vamos embora junto. É assim que funciona. Então, Fabiano, quando você pegar aí, ou pegar um irmão aí que está com a luz bem apagada, você fala: meu irmão, vem cá, não tem como eu te dar minha luz não, mas vem cá, vamos embora. Essa aqui é a igreja, essa aqui é a palavra do Senhor. Come, bebe, vive. Se for um desviado, Fabiano, você desce o porrete nele, que esses daí aguentam. Esses aí já estão acostumados. Então tem que descer nessa Zamuamba. E eles vão falar: não, já sei disso. Mas você não sabe, você não está praticando. Judia nele, desce o couro. Tem que ser assim mesmo. Agora, quando é uma pessoa nova, você chega, apresenta Jesus. Primeiro vai lá: nossa, o Senhor é bom, que o Senhor tem um plano na vida dele. Mas não cai no evangelismo. Não cai no evangelismo. Não cai no evangelismo. Deus é amor perfeito, não, tá? Deus é amor e é perfeito, ok? Mas Deus é justo. Então não vem falar, não vamos mentir para pessoas aí, igual a gente já viu aí: pare de sofrer. Mentira, não existe isso não. Tem essa não.
Evangelho de São João 6,33. O que diz lá? Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Opa, Jesus já refutou aí, ó, acabou. Então você vê essas campanhas, pare de sofrer. Opa, tem que ter um parêntese aí, pare de sofrer, mas com o quê? Vamos lá, para sempre é impossível, porque o Senhor Jesus já falou que a gente vai ter luta e provação. Então não vamos deixar nos enganar, aleluia. Então, meu irmão, não deixa nenhum inimigo roubar o seu tesouro, e não deixa o inimigo roubar a sua luz. Bom, o seu tesouro é a palavra do Senhor, e não deixe de enxergar o Senhor. O pastor sempre ministra uma palavra que geralmente ele ministra ela no início do ano. Homens que perderam a visão. É triste. E ele citou semana passada um que perdeu a visão aí, e eu citei ele hoje aqui. Quem foi? Quem? Sansão. Vou dar um bom pra minha tia ali, que ela falou Sansão. Sansão, meu irmão. Ele tinha visão. Ele tinha o tesouro? Tinha. Qual que era o tesouro dele? Ele tinha um voto com Deus, voto de Nazireu. Um voto que ele se guardava para Deus. Ele não bebia bebida forte, não passava navalha no seu cabelo, não cortava o seu cabelo ali, né? Ele tinha um voto com Deus. Ele era um homem sério. Ele abriu mão disso para cair no chaveco da Dalila. Caiu na Dalila, meu irmão. Os olhos deles, ele olhou para aquilo que não era bom. Não que a mulher seja ruim, tá? Não me entenda errado, viu? Tem gente que, tem uns aí que tem a teoria do Adão machista. Adão foi o homem que fundou o machismo. Eu tô levantando essa bola aí, viu? Abre esse parênteses aí. Sabe por quê? Quando ele pecou, ele que é o errado, viu, meu irmão? Ele é o errado. Lembra disso. Sabe o que ele falou pro Senhor? Senhor, a mulher que tu me destes, me deu fruto. A mulher que tu me deste me deu fruto. E olha, só queria jogar a culpa só na Eva. Não é só a Eva. Ele também estava errado. Ele também errou. E ele errou mais ainda, porque ele era o guardião daquele jardim do Éden. Então ele já sabia tudo ali. Então ele comeu aquilo conscientemente, sabendo. A Eva tinha a possibilidade de saber que aquele fruto talvez não era tanto assim. Agora o Adão era o administrador da área. Ele era um homem que conhecia aquilo. Bem, com parênteses aí. E por fim, vamos falar aqui agora desse versículo aqui. 24. Fala, dois senhores. Verso 24, fala assim: não se pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um ou outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Vamos chegar aqui nessa parte final da nossa mensagem. Meu irmão, nós falamos já de tesouros, nós falamos de luz, e agora nós vamos falar do assunto que Jesus falou mais que a salvação na Bíblia, que é o dinheiro. Ih, rapaz, agora apertou. Você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação na Bíblia? Você vê que é um assunto tão difícil, tão complicado de falar. O dinheiro. Aqui não se pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus nem a Mamon. Mamon, aí, né, naquele tempo lá, aquele período, né, se fala que é o Deus do dinheiro, o Deus da ganância. Nós temos um exemplo que a gente já citou aqui na palavra do Senhor. Hoje eu estou tentando usar sempre os mesmos exemplos, para ficar mais fácil. Falamos do Judas. O que o Judas fez? Ele tinha o tesouro? Tinha o tesouro no coração, a palavra do Senhor tinha. Era o mais capaz, era, meu irmão. Pensa que Judas era o cara que tinha o curso superior na época de Jesus. Ele era um cara que provavelmente ele poderia exercer a função de advogado ou de legislador, aquele homem que fazia mediação. Poderia ser até um juiz de paz, você podia até casar alguém, porque ele era um cara que tinha conhecimento. Ele é um cara que sabia falar, sabia, como diz ali, os atalhos para chegar ali no magistrado, nas pessoas de lei, né? Ele poderia ser um funcionário público que tinha essa capacidade toda, tinha a luz, tinha, ele viu a luz ali, ele começou a seguir Jesus, tinha uma luz dele. A luz dele, você pagou? Você pagou. Sabe o que Judas fez? Ele estava querendo servir a dois senhores, só que não tem como. E a vida de Jesus era uma vida de renúncia, só que o Judas queria outra vida.
O negócio do Judas era o dinheiro, meu. O negócio do Judas era o arjan, era o tutu, o capilé, né? O money. E ali ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você tem ideia de quanto que é 30 moedas de prata? 30 moedas de prata não comprava nada naquela época, não valia nada. Era muito pouca coisa. Mas o cara tinha a ganância tão grande que por 30 moedas de prata ele se fez do seu Senhor. Eu falo que duas pessoas ele cometeram o mesmo pecado. Eu falo isso, eu sempre brinco com minha mãe. Eu falo assim, mãe, 3 homens cometeram o mesmo pecado. E os 3 tiveram atitude diferente. Judas, Pedro, Pilatos. Judas traiu Jesus. Pedro negou, traiu também. E Pilatos também traiu, porque o Pilatos ele foi um omisso. Ele sabia que Jesus era inocente e não fez nada. Olha só, interessante. Judas, ele traiu. Sabia que era o Senhor, traiu. Qual o destino de Judas? Morreu. Juízo. Pilatos, vamos pegar o Pilatos, ele foi omisso. E saiu até o termo aí, né? Estou dando uma de Pilatos. É isso aqui, ó. E naquela época não tinha torneira, então eles enfiavam a mão na bacia para lavar. Eu estou lavando as minhas mãos, isso significa eu não quero saber. O problema não é meu, deixo para vocês resolver. O que eles fizeram? Eles ficaram inocentes, que era o Senhor. Foi omisso. Ele tinha o poder para transformar vidas. Ele tinha o poder para fazer. Ele escolheu não fazer. E por último, tinha o Pedrão. E olha que interessante o Pedrão. O Pedrão desses 2 aí que eu citei era o menos capaz. O Pedrão nem sabia escrever. Aí você fala assim, meu irmão, mas o livro de Marcos aqui tem o livro de Pedro. Você fala assim, meu irmão, o livro de Marcos foi ditado por Pedro. E o livro do Pedro, provavelmente não foi Pedro que escreveu, porque Pedro não sabia escrever. Mas Pedro, ele era um homem que ele traiu Jesus, porque ele negou Jesus 3 vezes. Isso é traição, a negação ali é uma traição. Só que porém ele se arrependeu amargamente. E depois ele fez as pazes com o Senhor. Amém? Ele fez as pazes com o Senhor Jesus. Então nós temos que escolher, meu irmão. Nós sempre temos 2 caminhos, ou 2 senhores, ou uma decisão. Ou fazer ou não fazer. Ou guardar o nosso tesouro ou não guardar. Ou acender a luz ou apagar a luz. Ou ir ou não ir. Nosso caminho com Deus sempre é assim, meu irmão. Nós temos a escolha. Nosso Senhor nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que nós bem nos entender, sabendo que tudo que a gente planta, um dia a gente colhe. Está lá no Gálatas. Isso aí é a palavra do Senhor. Diz que o homem de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, certamente isso o homem colherá. Então hoje, meu irmão, eu estou te falando essas 3 coisinhas aqui do reino de Deus, para você escolher a coisa certa, para você guardar o tesouro no seu coração, para você resplandecer a luz de Cristo em você. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá em vós. A luz do Senhor brilhará em você. E aquele que escolhe o caminho, meu irmão, do Senhor, mesmo que seja difícil e apertado, é o caminho de vitória. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa de glória. Os livros de Apocalipse, todos eles vão falando lá. Deus tem sempre uma palavra boa. Tem igrejas lá que estão cometendo pecados, está errado, mas eles falam assim, se você perseverar, se você mudar, se você transformar a sua vida, você vai receber a coroa de glória. Você vai receber uma nova vida, uma nova história, uma nova caminhada, uma nova jornada. Amém? Você vai guardar o seu tesouro, a palavra do Senhor no seu coração, vai deixar ela frutificar aí. Guarde. Você vai deixar a luz do Senhor da sua vida romper toda a treva. Mostra a luz de Cristo para os irmãos, meu irmão. Eu falei que você não pode dar ela, não tem como você passar para frente, mas você pode mostrá-la. Mostrar o que o Senhor fez na sua vida. Mostra o que o Senhor fez. O maior testemunho que você pode falar, a maior pregação que você pode fazer na sua vida, é falar do que o Senhor fez na sua vida. Eu tenho certeza que sempre tem alguma coisa que aconteceu com você que fala assim, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. E por outro, decida sempre o Senhor. O mais difícil, o mais estreito, o mais escuro, lamacento, o caminho parece tão ruim, escolha Ele. Nós com Deus
sempre seremos nada. Com Deus sempre seremos mais. Sem Deus sempre seremos nada. O pastor sempre cita aqui esse texto, que Deus sem nós continua sendo Deus, nós sem Deus nada. Então vamos escolher sempre Deus, amém, meu irmão? Vamos escolher o Senhor sempre. Vamos fazer que nem Josué. Olha, eu não sei vocês aí, mas eu e minha casa serviremos a Deus, amém? Você pode dizer aí, eu não sei aí quem está aí de fora, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Que nós possamos fazer isso, nós possamos guardar o nosso coração, a nossa mente, e sempre escolher o Senhor, aleluia. Deus abençoe a palavra do vosso coração.